Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje, mais uma vez, vamos nós apresentar a nossa vida ao Senhor neste momento. Pai querido, nesta hora aqui, ó Deus, na Tua presença, colocamos, ó Deus, o Teu propósito, Teus desígnios, Senhor, a Tua vontade, Senhor, que seja alcançado as vidas e os corações, porque Tu és aquele que nos escolheu para um propósito, um princípio, Senhor, de grandeza e glória, e tudo nós ofertamos a Ti nesta manhã. Ó Deus, no nome do Teu Filho amado, neste dia, Senhor, nessas horas, que Tu possa alcançar os corações, ó Deus, aqui, ó Pai, diante de Ti me apresento, ó Deus, o nosso estado do Rio de Janeiro, nosso Brasil, ó Deus, as nações, ó Deus, os povos, para a glória do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui numa manhã tão importantíssima, tão maravilhosa. Eu sou o amigo Pastor Silas Fala Mais, na direção do nosso grandioso e eterno Deus, na magnífica cumprimentação e permanência, exaltação através da locomoção do Espírito Santo do Senhor, este nobre e jovem amigo que vos fala, na voz do Pastor Silas Fala Mais, apresenta aqui o Ministério Nações e Povos. Eu gostaria de deixar uma palavra abençoada para você nesta manhã, uma palavra de engrandecimento ao reino de Deus e da potencialização do nosso magnífico e autor na presença do Espírito Santo do Senhor, que está aqui presente e vai impactando aí a tua vida nesse momento através da chegada das palavras divinas que serão manifesta aqui nesta manhã para a glória do nosso Pai Celestial. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, capítulo 18. Estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Livro de Reis, capítulo 18, verso 30 diz assim: E então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar, o Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar. E o nome do Senhor depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei-os de água 4 cântaros, e derramai-los sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei-lo a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. E sucedeu, pois, e ofereceu-se da oferta dos manjares, os profetas de Elias se achegou e disse: O Senhor é Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Manifeste-se hoje o que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E responderam o Senhor, respondendo-me perante este povo: Conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Muito bem, queridos. A Bíblia diz que então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lei e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram sobre os seus rostos: Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Muito bem. Iremos nós aqui falarmos de 3 itens apenas, mediante esse texto, ao qual nos traz a observância da grandeza divina através de um homem que Deus o escolheu e o posicionou diante da sua face. Primeiro, querido, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão nesta manhã a respeito da mensagem anterior. A mensagem anterior que nós falávamos que Deus, Ele
Deus, ele primeiro ele cuida, né? Ele convoca, ele cuida, depois ele designa. Essa foi a nossa temática da mensagem anterior. Então Deus convocou Elias, né? E após convocar Elias, Deus fez um processo de tratamento na vida de Elias. Mas primeiro Elias, após ser convocado, ele se colocou diante de Deus e se posicionou dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E Deus, através dessa atitude de Elias, Deus faz uma observância, Deus se posiciona em cuidar de Elias. A Bíblia nos fala, que nós citamos no texto anterior, de livro de Salmos, capítulo 116. Elias, ele semelhantemente se posicionou diante ao salmista, dizendo, né, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Elias tomou o cálice da salvação. Ele optou em tomar o cálice da salvação. Elias optou em escolher a Deus, né? Ele disse: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor, ele adorou a Deus, ele optou por ser um adorador de Deus, ele optou por ser um invocador do nome do Senhor Jesus Cristo, e tomou o cálice da salvação enquanto ele viveu. Ele optou, ele se separou, Elias, diante da convocação que Deus o fez. E aqui nesta manhã nós estamos diante de um texto, né? Entendendo que primeiro Deus, ele convocou Elias, depois entendemos que Deus, ele cuidou de Elias. A Bíblia diz que Deus, ele pediu a Elias que Elias fosse diante, e adiante Deus enviaria a ele o recurso necessário para a sua necessidade natural. A Bíblia diz que Deus, ele sustentou Elias com a alimentação que Elias necessitava naquele momento de vivência. A Bíblia relata que Deus enviou para Elias o alimento sólido, ele enviou carne para Elias, ele enviou, né, pão, de maneira tal que Elias, ele se alimentou com a carne e se alimentou com a água necessária para a substância real da sua autossuficiência. Então, prontamente Deus, ao convocar Elias e ao preparar Elias, sustentar Elias, dar a condição de sustentabilidade à vida de Elias, cuidar de Elias, literalmente, né? Elias foi sucinto diante daquele que o convocou. E aqui, querido, nós vemos na palavra de Deus a cumprimentação que vai se dando a vida de quando Deus, ele convoca, quando Deus, ele cuida, Deus, ele designa para um propósito. Porque a Bíblia diz que Deus, ele na sua autoexistência, na autossuficiência, na sua permanência, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem algo que tem que ser concretizado, porque a Bíblia nos relata que ele não dá a sua glória ao outro. E Elias, prontamente, né, diante da palavra que aqui foi dada, Elias se apresenta novamente, né, diante do desígnio que o Senhor restabeleceu, e se posiciona de uma forma extraordinária. E sim, assim diz a palavra, que então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias vem diante do povo e se coloca de uma maneira peculiar. A Bíblia diz que quando Deus, ele designa-nos para um propósito, nós estamos preparados, nós estamos prontos, nós estamos capacitados, nós estamos verdadeiramente condicionados para tal execução da sua vontade. E Elias não somente se apresentou ao povo com uma autossuficiência sobrenatural. Imagina você como Elias estava naquele momento. Vamos começar aqui a entrar numa dimensão sobrenatural da ordem divina. Elias viveu diante de uma circunstância, Elias viveu diante de uma realidade que aos nossos olhos seria talvez muito difícil. Não seria talvez impossível, mas seria muito difícil. Mas Deus chama Elias e fala: Elias, vai por aqui, pelo meu caminho, porque eu cuido de você, Elias. E Elias, por certo, questionou: mas Senhor, e quando eu tiver fome? O Senhor: eu lhe alimentarei. E quando eu estiver sede, eu lhe darei água. E Elias foi viver esse momento. Como Deus vai, diante da minha tramitação, diante da minha caminhada, me alimentar? Será que Deus vai descer lá dos céus e vai vir aqui fazer as execuções naturais que tem por mim? É o hábito fazer? Não. Deus foi lá e designou aquilo que ele tinha criado, que foi a natureza, que foi a preciosidade da natureza. A Bíblia diz que Deus enviou um pássaro, um corvo, e o corvo foi lá e levou a alimentação para Elias.
Então, amados, da mesma forma, Deus foi lá, fez com que Elias tomasse da fonte da água, ou seja, da nascente da água. E aqui Elias vivendo essas experiências com Deus e tendo a permanência, a presença do autor celestial, que era o motivador da sua atitude, da sua tomada de posição. Ele falou: valer a pena decidir por esse Deus. E diante disso, Deus começou a mostrar a Elias o seu propósito, a sua grandeza, a sua preciosidade de realização. E traz Elias na presença do povo. E diante do povo, ele se depara com a profecia que ele havia dado àquele povo através da presença que ele teve com Acabe, o rei Acabe. Um rei que criou um altar e que entristeceu a Deus com a sua postura, porque conhecia das ordens e dos princípios daquele povo, ao qual ele tinha conhecimento e fazia parte, mas através da permissão da desobediência, ele se permitiu ser uma ferramenta contrária ao propósito de Deus. Diferente de Elias, nesse momento que se depara com o povo, diante de 3 vertentes que eu gostaria de nesta manhã relatar a você aqui. A primeira vertente é que o povo necessitava de água, necessitava de chuva. Só Deus podia fazer isso. Mas Elias, por conhecer aquele povo, por saber a origem daquele povo que ele fazia parte, era o povo de Israel, era o povo que tinha consigo as designações de uma deliberação conjunta em honrar a Deus anteriormente, mas pelo processo das suas atribuições naquele momento, eles haviam sido orientados diferente. E Elias tinha que resgatar isso daquele povo. Como resgatar isso do povo? Como levar esse povo que está vivendo debaixo do contrário da vontade do Pai Celestial, que tem cuidado da minha vida, que tem se revelado para mim, segundo Elias se posicionando. Elias a entrar na dimensão de compreender a necessidade do povo, a realidade do povo e a vontade de Deus. 2 coisas comuns, 2 coisas em caminhos. Elias começa a compreender que ele tinha que levar aquele povo à presença de Deus através das suas atribuições. Mas o povo queria água, necessitava de água. E Elias tão prontamente parou e começou a exercitar aquele povo para uma realidade. Chamou aquele povo à sua presença e disse: olha, eu sou o enviado de Deus para vocês. Começamos a fazer aqui uma exercitação de grandeza desse Deus que nossos pais viveram e nos ensinaram, que os nossos heróis, os nossos patriarcas, eles condicionaram para a nossa tramitação de vida. Começamos a ver, e Elias começou a colocar diante do povo as execuções do nosso Deus. Elias começou a levar aquele povo a lembrar lá atrás como era a vida dos nossos patriarcas diante da convicção e a certeza de Deus. Queridos, Deus começou a dar a Elias a sensibilidade de observância, porque a Bíblia diz que lá atrás Elias, ele começou a condicionar o povo para chegar pertinho dele. A Bíblia diz que Deus, quando estava com Elias ali, Elias se pronunciou para Acabe: olha, Acabe, diante da minha palavra te digo que eu estou diante da face do meu Pai Celestial. Diante da face do Deus vivo, do Deus poderoso, eu me encontro nesse momento. Elias se pronunciou assim para Acabe, e Elias se pronunciou assim para o povo. Olha, meu amigo, olha, meu grandioso e majestoso povo, eu quero chamar a vossa atenção para aquele Deus que é vivo, aquele Deus que é poderoso, aquele Deus que respondeu quando o povo estava passando no deserto, em uma incumbência de naturalidade, mas ele, perseguido por uma atribuição faraônica, ele abriu o mar e o povo passou em terra seca. E o povo viu a grandeza do nosso Pai. E Elias começou a exercitar na vida do povo, naquele momento, quem era Deus. E o povo começou a se colocar diante de Elias pelas suas necessidades, dizendo: olha, Elias, nós queremos água, nós queremos chuva, nós estamos padecendo, nós estamos com fome. E Elias para e coloca para o povo: há necessidade de a gente restaurar o altar. Mas para restaurarmos o altar, é termos a atenção do nosso Deus poderoso para com as nossas vidas.
Restaurar o altar é termos a atenção do nosso Pai Celestial para com as nossas atribuições. E como fazemos isso? Vocês querem água? Muito bem, então vamos restaurar o altar. Vamos nos achegar diante do Pai, porque existe 450 profetas de Baal aqui diante de Acabe. Mas o nosso Deus, ele fará uma intervenção nessa situação e mostrará quem ele é. E o povo vivendo na necessidade, o povo vivendo na escassez, e o povo vivendo na incumbência da atuação de um escravizado. O povo começou a entender, a deliberar a sua atenção para aquilo que Elias estava falando e exercitaram a sua maneira de compreensão. Alguns, por certo, falavam, mas é verdade o que o Elias está falando, o que o profeta está falando. É verdade, porque lá atrás os nossos patriarca, os nossos pais, né, eles viveram um momento de intimidade com esse Deus que realmente ele pode fazer isso. E Elias se coloca diante do povo e fala, vamos restaurar um altar, porque eu fiz um desafio, eu deliberei para que os 450 profetas construam um altar com um bezerro e coloque sobre a lenha, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Queridos, eu quero aqui dizer para você nesse momento a importância de que Elias estava exercitando a fé. Elias primeiro designou, por certo, ali um grupo de pessoas e falou, olha, eu quero que você seja o responsável por buscar água. Eu quero 3 cântaros d'água aqui comigo. Vamos restaurar o altar. Elias, por certo, designou ali uma outra equipe para que pudesse buscar a lenha. Olha, eu quero essas lenhas, a lenha específica para colocarmos no altar. Corte desta forma, trabalhe desta forma essa chegada dessas lenhas. Elias começou a exercitar o povo. Olha, eu quero aqui uma equipe para nós, enquanto a água que está sendo buscada, enquanto a lenha que está sendo cortada, se achegue aqui a presença da minha atuação como um representante do reino de Deus na terra. Vamos separar uma equipe para ficar na intercessão, falando com o nosso Pai, pedindo misericórdia, pedindo a Ele que venha interpor, pedindo a Ele que Ele venha abrir a janela dos céus, pedindo a Ele que Ele venha receber a oferta que nós vamos colocar no altar. Eu quero aqui designar esta equipe. E por certo, Elias já começou a envolver todo aquele povo para esta litúrgica deliberação divina. Queridos, como não é diferente nos dias de hoje. Elias, ele levou o povo a entender que no altar teria que ter aquilo que eles mais precisavam, que era a água, que era a necessidade daquele povo. Elias, por certo, não revelou para o povo que iria jogar a água no altar. Mas quando o altar já todo preparado, Elias vai lá e coloca o quê? A necessidade que o povo mais precisava como prioridade diante daquilo que ele iria ofertar a Deus. O povo primeiro queria a água, mas Elias primeiro queria a oferta, porque Deus tinha que entrar nessa intervenção. E reparou Elias o altar. E Elias pediu também um grupo daqueles ali que quando ele estivesse armando ali o altar, cavasse ali um rego, para que aquela água que ele iria jogar sobre o altar ficasse bem presente na necessidade daqueles que estavam enxergando ali a realidade daquilo que era a naturalidade. E após esse processo, Elias usou o poderio divino do reino celestial. Vamos lá ver que poderio seria esse. A Bíblia nos relata, queridos, que Elias, ele tão prontamente chamou o povo, preparou o altar, e então caiu o fogo do céu, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha e a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias entendia que o povo precisava de água, estavam com sede, estavam necessitados da maior riqueza, que aquilo iria suprir as suas necessidades, porque a água que naquele momento era o que o povo precisava. Mas Elias precisava chamar a atenção de Deus. Elias precisava compatibilizar a comoção de Deus para a necessidade daquele povo e invocar a Deus de uma forma exclusiva e sensível. Era simplesmente dar a Deus aquilo que eles mais precisavam naquele momento. E a Bíblia diz que Elias, ao apreciar aquele povo, ele falou: agora, meus amigos, irmãos, meu povo,
Vamos nós voltar-nos para aquele real item que mais necessitamos nesse momento e apresentar a Deus. Quantas das vezes nós queremos alguma coisa, amados? Quantas das vezes nós queremos uma realização? E como um enviado de Deus, Elias levou aquele povo a se compatibilizar naquele momento. E nesse momento, como um enviado de Deus, eu me coloco diante desta sua necessidade e integro a você esta palavra. Apresenta a Deus o que você mais precisa nesse momento. Talvez você precise de uma cura, e essa cura está diante somente de um milagre. Eu quero dizer para você que se você apresentar a Deus essa sua situação, Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com milagre. Deus vai responder com uma necessidade plena de realização. Se a sua situação é um desemprego, apresenta a Deus. Você fala para Ele: meu Deus, aqui eu estou diante de Ti, eu apresento a Ti esse desemprego nesse momento. Eu apresento a Ti nesse momento a minha situação. Se é uma unidade do lar, se é uma reconstrução familiar, apresenta a Deus. E Deus vai tomar para si como a essência do sacrifício. Mas se você hoje tem uma saúde plena, se você tem uma vida plena, apresente-se a Deus, faça como Elias, decida pelo melhor, de seguir um caminho onde não há falsidade, onde não há integridade negativa, onde não há distúrbio de desconforto social. Entrega-se a Deus e verás o mover de Deus sobre a tua vida. Nesse momento, adentre pelo altar, pelo holocausto que você está reparando nesse momento. Comece a fazer um reparo no seu altar, ou seja, comece a fazer um reparo na sua maneira de convivência, de fé, de comunhão, de intercessão, porque aquele que restaurou o altar, na verdade, foi um enviado de Deus, mas foi um enviado que estava sendo cuidado por Deus, que estava sendo alimentado por Deus, que estava sendo protegido por Deus. E Elias usou do poderio de Deus naquele momento, quando ele clamou que desça fogo do céu e o holocausto seja consumido, para engrandecimento da glória de Deus e para aperfeiçoamento da comunhão e da fé desses que são os adoradores do Senhor. E neste momento eu chamo você a essa responsabilidade. Use o poderio de Deus neste momento sobre a tua vida e serás recompensado para a glória magnífica do Autor, do nosso Pai Celestial. Eu quero aqui agradecer a Deus e deixar esta palavra para a sua meditação, no nome de Jesus.